Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou participando do Consistec 2021 com um artigo chamado Práticas Educativas como Metodologias Ativas em Tempos de Pandemia. Eu me chamo Ricardo Brasileiro de Matos e o meu e-mail é ricardo.matos, com dois t's, número 10, @gmail.com. Bom, é, na situação atual, aconteceram mudanças na maneira da aplicação de aulas. O ensino presencial foi estrategicamente modificado para a forma remota. Para que a gente pudesse conseguir chegar aos alunos, nós mudamos a maneira de ministrar as aulas para uma forma remota, que não é a mesma coisa que educação à distância, mas uma forma remota com aulas transmitidas por algumas plataformas digitais. Essa inovação, movimentação dentro do contexto educacional requer práticas pedagógicas que encontrem maneiras de estimular os alunos a serem protagonistas do seu conhecimento. Então, a gente tem várias questões que nós vamos discutir aqui que podem estimular os alunos para que eles possam desenvolver o seu conhecimento, tendo o professor apenas como um orientador e um mentor, para que ele mesmo formule os seus conhecimentos e os seus questionamentos. Nesse contexto, as metodologias ativas, elas podem ajudar nesse desenvolvimento, somado a algumas tecnologias para a educação que aqui nós vamos mostrar. Bom, para Moran, 2015, as metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e novas práticas de saberes educacionais. Moran trabalha muito essa questão, ele tem vários artigos falando sobre metodologias ativas, e aqui nós vamos discutir algumas delas para que vocês possam entender a importância para que o aluno seja bem-sucedido e que o professor consiga fazer um bom trabalho em sala de aula. Tendo essas discussões como motivo, esse trabalho corresponde a uma revisão bibliográfica que nós vamos demonstrar aqui. Os objetivos: relatar as colaborações das metodologias ativas para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, mostrar a utilização dos recursos tecnológicos na educação através de metodologias ativas e demonstrar todos os possíveis recursos tecnológicos de inovação, ou quase todos, utilizados durante o período de pandemia. Bom, nos métodos, nós temos o quê? Dentre as várias estratégias que vêm sendo utilizadas para aprimorar a relação entre o aluno e o professor, para estreitar esse relacionamento e deixar ele mais profundo e mais contextualizado, nós temos algumas dessas metodologias para apresentar para vocês. A primeira é a aprendizagem personalizada. Essa primeira, ela vai falar exatamente para cada aluno individualmente, para você entender qual o ritmo dele, de que forma que você vai tratar para que ele possa dar uma resposta mais assertiva aos seus anseios, à sua proposta educacional. A segunda dela é a aprendizagem colaborativa entre pares, que é um segundo movimento. São diversos grupos de interesse, podem ser presenciais ou virtuais, que compartilham o seu conhecimento, que discutem entre si e ajudam a desempenhar ou desenvolver um conhecimento sobre temas educacionais de uma forma mais rápida e mais contextualizada. O terceiro é a aprendizagem por orientação com profissionais mais experientes, ou seja, esse terceiro movimento ele acontece com contato ou de professores, ou tutores, ou mentores, ou seja, pessoas que têm uma experiência maior para poder falar um pouquinho sobre aquele tema e ajudar você a construir as suas definições, os seus entendimentos, para fomentar as suas discussões. O outro item é a gamificação, que é bastante utilizada hoje em dia. São os jogos e as aulas roteirizadas com linguagem de jogos. Estão cada vez mais presentes na escola e são estratégias importantes para encantar e motivar os alunos. Através dos jogos, você testa se o aluno aprendeu, se ele conheceu, se ele pode contextualizar algum conteúdo, se ele acha interessante fazer aquela atividade para ele poder aprender realmente. O outro é a diversidade de técnicas. Cada abordagem diferente, você pode utilizar problemas, projetos, design, jogos, narrativas. Cada um tem a sua importância. E você não pode superdimensionar nenhuma apenas como única.
Você deve utilizar várias técnicas combinadas para que elas, em conjunto, consigam fazer um trabalho adequado junto ao seu aluno. E o último que eu vou falar aqui, que é bastante importante também, é a sala de aula invertida. Ela pode ser utilizada tanto no ensino convencional, que a gente está acostumado, né, de forma presencial, numa turma de alunos, ou como de forma virtual. Os professores procuram garantir que todos os alunos aprendam o mínimo esperado. Ele explica conceitos básicos e pedem que os alunos estudem aquele conceito para que depois, no dia seguinte, eles voltem e apresentem aquilo que eles aprenderam e as dúvidas possíveis para uma discussão entre os professores para que eles consigam realizar as atividades desejadas. Então, a sala de aula invertida é bastante utilizada também por esses métodos que a gente demonstrou aqui nas metodologias ativas. Bom, além das metodologias ativas, nós temos alguns recursos para o enfrentamento de dificuldades que a gente encontrou, né? Produzidas pela pandemia. Recursos complementares são tecnologias para a educação que ajudam durante as aulas, elas motivam para que os alunos tenham interesse em poder participar, ainda mais se forem de forma online, vai deixar o aluno mais interessado para ele poder participar e poder demonstrar se ele aprendeu, o quanto aprendeu e deixar uma aula mais participativa. O primeiro que eu trouxe aqui é o quiz. O que são quiz? O quiz é para fixação de conteúdo. São perguntas que você pode fazer de uma forma até divertida para que o aluno possa participar dessa atividade e poder até receber uma classificação de quem está na frente ou não. E outro que é bastante utilizado é o Kahoot. O Kahoot ele é utilizado para perguntas e respostas. Você tem um joguinho ali que você pode fazer uma pergunta com várias alternativas para ele escolher aquela que pode ser certa ou errada, depende do que você perguntar. E também alternativas duas, né? Verdadeiras ou falsas. Então, esses dois recursos tecnológicos são bastante utilizados. Fora o Padlet, fora outros recursos que as pessoas podem utilizar, mas eu trouxe dois para ilustrar o quanto eles são positivos, ainda mais em tempos de pandemia, para que os alunos se sintam motivados a participar da sua aula. Enquanto você está contextualizando com os alunos, eles podem participar através desses jogos e deixar a aula mais divertida. Bom, os resultados. Alguns resultados que eu trago aqui. Para Baquim e Moran, o uso das tecnologias torna-se um desafio nas instituições de ensino, para os docentes e demais profissionais da educação, ou seja, o professor ele está sendo desafiado para poder utilizar tanto as tecnologias, quanto também as metodologias ativas. Ele pode usar as duas para poder complementar suas aulas, para que elas sejam mais atrativas, que chamem a atenção dos alunos, para que eles possam participar. Quando o professor recebe uma formação continuada para sua atualização, tanto nas metodologias ativas que irá aplicar em sala de aula, quanto na utilização dos recursos tecnológicos para ministrar as suas aulas, elas se tornam atrativas e os alunos conseguem ter autonomia para aprender com maior velocidade e fazer com que o aluno seja o centro do conhecimento. Então, realmente, isso traz um resultado positivo tanto para o professor, pela forma que ele está ensinando e contextualizando, e principalmente pela forma que o aluno recebe o conhecimento, para que ele seja o centro desse próprio conhecimento, para que ele traga uma resposta mais rápida e mais ágil para esse professor. Bom, nós temos várias publicações que demonstram a eficácia dessas metodologias. Aqui eu trago um exemplo para a gente poder analisar posteriormente. Metodologias participativas, saberes, conhecimentos e práticas educativas, da coleção Metodologias Participativas em Pesquisa Aplicada. É um livro bastante interessante que vai falar desse assunto, vai mostrar algumas pesquisas realizadas que demonstram que realmente esse tema faz todo sentido se utilizado de forma adequada pelo professor dentro de uma sala de aula. Bom, vamos chegar para a conclusão. Pode-se entender que as metodologias ativas, quando mobilizadas de forma adequada pelo professor, quando contextualizadas com a realidade dos seus alunos, como eu expliquei anteriormente, você tem que verificar aquela que se adapta aos seus alunos, para que realmente elas sejam úteis para o aprendizado deles. Fazem todo sentido para que o docente consiga manter um processo em que o aluno seja o centro do conhecimento
e que também se atualize através do contato com as diversas tecnologias disponíveis atualmente. Ou seja, as tecnologias vão favorecer a utilização das metodologias ativas que a gente tem hoje. As referências que eu trouxe nessa apresentação, Baquin e Morin, metodologias ativas para uma educação inovadora, Morin, mudando a educação com tecnologias ativas, da conversões midiáticas, educação e cidadania. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.